Hoje eu vou falar sobre os personagens do livro A Viuvinha. Bom, vou começar falando do Jorge, que é um jovem que já foi muito rico, mas que se mostrará muito simples nas suas ações e na sua existência. Carolina formará um casal junto com o Jorge, que é o casal protagonista. Ela é uma jovem de olhos negros, cílios longos, com perfil suave e delicado. Ela usa tranças que realçam o seu fronte apaixonado, rico e puro. Dona Maria é a mãe de Carolina e é uma senhora de idade. O senhor Almeida, ele é um negociante, ex-tutor de Jorge. Ele é um velho de têmpera antiga, calvo. Ele tem muita energia no seu caráter e vivacidade no seu olhar e tem um porte muito firme. Bom, para começar a minha parte no trabalho, é fazer basicamente um resumo da obra literária de José de Alencar, A Viuvinha. Bom, para começar, a história é contada pelo próprio protagonista, Jorge, um rapaz que, através de uma carta, ele conta a história, né? Jorge é um menino que perdeu o pai muito cedo e acaba herdando uma herança muito grande. E como todo rapaz que herda uma herança grande, ele acaba gastando dinheiro com mulheres, festas e isso tudo. E durante uma noite de insônia, Jorge escuta os sinos da igreja dele. Dele não, desculpa. Sinos da igreja e vai até a missa. Lá ele conhece Carolina, uma menina de 15 anos, que estava acompanhada de sua mãe, e se apaixona. E logo depois ele muda completamente da água pro vinho. Ele se torna um rapaz menos festeiro, menos mulherengo. E 2 meses após, eu acho que 2 meses após os dois se conhecerem, eles decidem se casar. E quando ele decide, ele vai contar pro seu Almeida. E o seu Almeida, que é o cara que administrava o dinheiro dele antes, conta pra ele que ele tava sem dinheiro, que ele não tinha dinheiro algum, que ele tinha perdido tudo. E ele fica muito assim, porque como que ele vai se casar? E ele queria muito se casar, mas sem dinheiro. Ele vai mandar uma carta pra sogra dele falando que não tem como se casar, mas ele tem uma ideia na hora. E acaba se casando com a menina pra não acabar com a honra dela, da noiva, né? Decide se casar com ela. E logo depois, na noite de núpcias, ela acaba adormecendo e ele vai dirigir até o centro da cidade do Rio de Janeiro, no templo do suicídio, conhecido como Templo do Suicídio, onde as pessoas se tiravam a própria vida com um tiro e deixavam um bilhete logo em seguida. Então escutaram um barulho de tiro e os caras que trabalhavam lá foram ver, enfiaram a mão no bolso e puxaram a carta. Tinha uma carta escrita para eles. E nisso eles viram que era ele. E a mulher dele fica muito triste pela perda dele. E logo em seguida, ele na verdade não morreu. Ele só apenas trocou a identidade dele e agora se chama Carlos. E começa a perseguir a mulher dele, porque ele é muito apaixonado por Carolina. E começa a perseguir ela e não conta nada pra ela. E ela sempre foi apaixonada por ele, porque apesar de ser muito nova, ela nunca deixou de usar a cor preta, né? Que significa luto. E ele começa a ir atrás dela e conta pra ela, acaba contando pra ela que Carlos, na verdade, é Jorge. E os dois acabam ficando juntos. Os personagens do livro 5 Minutos, de José de Alencar. Primeiramente, nós temos o narrador, que é o narrador, ele é o protagonista. Ele é um jovem que encontra um amor e faz de tudo para encontrá-lo e ficar com ele. E no livro a gente pode perceber que ele é um tipo de burguês, porque ele não tem compromissos, ele não trabalha e passa o tempo todo em busca da sua amada. Temos também Carlota. Carlota é uma menina de 16 anos que tem uma doença incurável e que se apaixonou também pelo narrador, mas ela tem muito medo de magoá-lo e prefere não demonstrar esse amor por ele e ficar se escondendo dele. E os personagens secundários são a mãe de Carlota e a sua prima, que lê a carta.
não fala muito sobre elas. Mas a mãe de Carlota, dá pra perceber que ela é uma mãe protetora e quando descobre que ela tem essa doença, fica ainda mais protetora. E é isso, e agora a gente vai ficar com o enredo que vai ser contada pela linda e maravilhosa Lavínia. Os 5 minutos de José Alencar é um texto em forma de carta. Essa carta foi enviada para sua prima, contando sua história de amor com uma moça misteriosa. Tudo começou quando ele se atrasou 5 minutos para pegar o ônibus, tendo que esperar o próximo. Quando ele entrou no próximo ônibus, ele viu uma mulher com um véu, o que deixou ele bem curioso. Ele e a moça trocaram olhares e ele a cumprimentou. Mas logo ela teve que descer. Antes dela descer, ela falou em italiano para ele: "Não se esqueça de mim." E o rapaz ficou todo apaixonado, sem ter nem visto o rosto dela. Depois de um tempo, eles se reencontraram. E durante uma conversa, Carlota contou para ele que ela já observava ele já tinha algum tempo, em bailes que ela ia com sua mãe. Depois de muita conversa, eles se beijaram. E o narrador já estava todo apaixonado por ela. No dia seguinte, ele foi ao encontro dela, só que ela havia viajado e deixou uma carta para ele dizendo que o amor deles era impossível de acontecer, pois ela tinha uma doença incurável. Mas o rapaz não desistiu dela, foi atrás dela e teve muitos problemas para chegar a ela. Mas quando chegou, ela já estava no navio que ia para a Europa. Os dois viajaram, eles viajaram e viveram um romance. Mas durante a viagem, a moça teve complicações com sua doença. E no meio disso, ela pediu para que ele desse um beijo nela. E misteriosamente, depois desse beijo, ela melhorou. Depois de muitos problemas, reencontros, atrasos, problemas de saúde, os dois conseguiram se casar e viveram o resto de suas vidas em Minas Gerais. A biografia de José de Alencar. José de Alencar foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, o principal romancista brasileiro da fase romântica. Destacou-se na carreira literária com a publicação do romance O Guarani, em forma de folhetim no Diário do Rio de Janeiro, que alcançou enorme sucesso e serviu de inspiração para o músico Carlos Gomes, na qual compôs uma ópera chamada O Guarani. Foi escolhido por Machado de Assis para patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Falou um pouco sobre sua infância e juventude. José Martiniano de Alencar Júnior nasceu no sítio Alagadiço Novo, no Ceará, no dia 1º de 1829. Filho de José Martiniano de Alencar, senador do Império, e de Ana Josefina. Em 1838, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Chegando em Salvador, tomam um navio e seguem para a capital do Império. Com 19 anos, José de Alencar ingressou no Colégio de Instrução Elementar. Durante a noite, presenciava os encontros políticos de seu pai. Em sua casa, tramou-se a maioridade de Dom Pedro II, decretada em 1840. Com 14 anos, José de Alencar foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em 1840, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, resolveu que seria escritor de romances. Entrega-se à leitura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas. Em 1847, com 18 anos, inicia seu primeiro romance, chamado Os Contrabandistas, que ficou inacabado. Em 1848, foi para Pernambuco, onde continuou seu curso na Faculdade de Direito de Olinda.
concluído em 1851. De volta a São Paulo, leva o esboço de 2 romances históricos, Alma de Lázaro e O Ermitão da Glória, que só seriam publicados no fim de sua vida. Ainda em 1851, José de Alencar volta para o Rio de Janeiro, onde exerce a advocacia. Em 1854, ingressa no Correio Mercantil, na seção Ao Correr da Pena, onde comenta os acontecimentos sociais, as estreias de peças teatrais, os novos livros e as questões políticas. Em 1855, assume as funções de gerente e redator, chefe do Diário do Rio, onde publicou em folhetim seu primeiro romance, 5 Minutos, de 1856. No dia 1º de janeiro de 1857, começou a publicar o romance O Guarani, também em forma de folhetim, que alcançou enorme sucesso e logo foi editado em livro. Em 1858, José de Alencar abandonou o jornalismo para ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, chegando a consultor com o título de conselheiro, ao mesmo tempo em que lecionava direito mercantil. Em 1860, com a morte do pai, se candidata a deputado pelo Ceará, pelo Partido Conservador, sendo reeleito em 4 legislaturas. Na visita à sua terra natal, se encanta com a lenda de Iracema e transforma em livro. Em 1865, sob um pseudônimo, publicou Cartas de Erasmus, dirigidas ao imperador, onde pintava a situação do país. Defendia um governo forte e propunha uma abolição gradativa da escravatura. Embora Dom Pedro II não simpatizasse com Alencar, não se opôs à sua escolha para o Ministério da Justiça do Império. Em 1850, é eleito senador pelo Ceará. Porém, com os conflitos com o ministro da Marinha, não foi o escolhido. Voltou para a Câmara, onde permaneceu até 1877, rompido com o Partido Conservador. Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura. Em 1864, casa-se com Georgina, com quem teve 4 filhos, entre eles Mário Alencar, que seguiria a carreira de letras do pai. Viu suas obras atacadas por jornalistas e críticos que faziam campanha sistemática contra o romancista. Triste e desiludido, publica sob o pseudônimo de Sênio, porém a maioria o louvava. Durante toda sua vida, procurou fazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana do Brasil. Famoso a ponto de ser aclamado por Machado de Assis como chefe da literatura nacional. José de Alencar morreu aos 48 anos no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. Falar um pouco também sobre as características das obras de José de Alencar. Como romancista, José de Alencar escreveu uma variedade de obras em diferentes gêneros. Deixou os romances indianistas, históricos, regionalistas e urbanos. As principais realizações indianistas em prova de nossa literatura são os 3 romances de José de Alencar, O Guarani, Iracema e Ubirajara. O primeiro romance histórico de nossa literatura foi As Minas de Prata. Escreveu ainda A Guerra dos Mascates, narrativa da famosa Revolução de 1710. Entre os romances regionalistas, destacam-se o Rio de Janeiro e o Gaúcho, que reproduzem costumes típicos e folclóricos dessa região. Os romances urbanos caracterizam a corte e o meio social carioca do Segundo Reinado, como A Viovinha, Senhora, Lucila e Encarnação.